Nesta tarde, estou com a irmã Cidinha e ela, aproveitando o momento, ela vai trazer uma mensagem, né, que Deus colocou no coração dela. Foi um convite que eu fiz para ela e ela está aqui conosco para transmitir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela entra na divisão da alma, junta a medula, ela faz o que lhe apraz. A paz do Senhor, irmã Luciana. Pai do Senhor. Para mim é um grande prazer estar aqui. Eu quero te agradecer pelo convite que você tem me feito. Para mim poder estar aqui, né, contando um pouco das experiências que eu tenho vivido e também falar, né, do que Jesus tem feito na minha vida. Eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder estar aqui, né, nas suas redes sociais. Essa oportunidade que você tem dado para mim é uma grande honra estar aqui com você nessa tarde, tá? E eu acredito que Deus tem as suas formas, né? Seus meios de trabalhar na nossa vida. E quando a irmã me fez esse convite, eu orei e pedi para o Senhor, falei, meu Deus, sobre o que eu vou estar falando? E aí o Espírito Santo colocou no meu coração para mim estar relatando sobre quando eu perdi a minha filha, né? Eu perdi uma filha com 6 anos. E aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28, eu gosto bastante desse versículo que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sou casada, né, irmã Luciana? Eu tenho 3 filhos. Meu filho mais velho é o Bruno, depois eu tenho o Paulo Henrique, e eu tive a minha filhinha que era a Daniele, que quando nasceu para nós, né, foi a maior alegria, né? Uma menina no meio já de 2 meninos, e para mim foi uma felicidade muito grande. E nós não sabíamos, né, o que Deus tinha preparado para nós. O Senhor me deu aquela filhinha tão linda, era uma criança iluminada, gostava de louvar a Deus, e ela nasceu com um problema no coração. E eu acompanhava ela no cardiologista e o cardiologista disse que se aquele problema sumisse com o tempo, ela cresceria e ele ia desaparecendo. Só que no caso dela foi diferente. O problema ele foi aumentando. E chegou uma época que ela estava com 6 aninhos e foi sugerido o médico para fazer uma cirurgia. E quando ela já estava na escola estudando, e eu me lembro que eu estava trabalhando nessa época, as crianças eram pequenas, e ela estava na escola e eu recebi do hospital um aviso que eu teria que, naquele dia, ir para Maringá, que tinha saído a vaga que ela ia fazer a cirurgia. Irmã Luciana, imagine que eu fui na escola, peguei a minha filha, estava estudando, tão linda, tão perfeita, e fui, e fomos para Maringá, e ali ela ficou internada. E eu não estava entendendo, né, o que estava realmente acontecendo. No momento você não sabe o que vai acontecer, o que você vai passar. E a minha filha estava programada para ela fazer a cirurgia no outro dia. E no outro dia a médica passou no quarto, fez todos os exames e falou: mãe, à tarde a sua filha vai fazer a cirurgia. Como ela está com a saúde perfeita, vai ser uma cirurgia que não vai dar muito trabalho, por conta que ela está com a saúde boa, vai ser tudo tranquilo. E ali nós ficamos e de repente surgiu uma emergência naquele dia. E a médica voltou e falou assim: olha, mãe, não vai ter UTI para colocar ela, então vai ter que aguardar mais uma semana. E, irmã Luciana, nós ficamos ali mais uma semana. E durante aquela semana que eu fiquei ali no hospital com a minha filha, ela cantava corinho ali dentro do hospital. Ela fazia tipo culto, sabe? Que os corinhos que ela cantava na igreja, ela começou a cantar ali nos quartos. Aquelas pessoas que estavam internadas ali
saíam dos outros quartos, ia para ali para ver aquela criança cantar. Era uma coisa assim inexplicável. E quando chegou o dia dela fazer a cirurgia, ela fez a cirurgia e a médica que era responsável pela cirurgia dela, ela era uma médica japonesa, ali de Maringá, do Hospital Santa Rita de Maringá. Ela não tinha filhos, e como ela não tinha filhos, ela se apegou tanto com a minha filha que quando ela ia nas visitas ali, ver como ela estava, levava presente, levava as coisas para ela comer. E a minha filha fez a cirurgia, correu tudo bem, teve alta, nós viemos para casa. E quando passou uma semana que a gente estava em casa, a minha filha começou a ficar com febre, começou a passar mal, e eu levei ela no hospital e eles falaram, não, ela vai ter que voltar para Maringá, tem alguma coisa que está errada. E aí levei de volta, aí a médica examinou ela, falou assim, mãe, a cirurgia que ela fez teve rejeição, vai ter que passar por outra cirurgia. E aí a minha filha teve que passar por outra cirurgia. E depois daquela cirurgia, irmã Luciana, ela não ficou mais a mesma criança. Ela começou a ter dificuldade, começou a inchar. E eu me lembro que eu fiquei um mês ali naquela UTI com a minha filha. E eu não entendi, eu falava, Senhor, mas por quê? Todas as pessoas que vieram aqui, passaram pela cirurgia, foram embora, estão bem. As crianças que passaram a cirurgia, voltaram para casa bem. E a minha filha dessa forma, e eu orei, eu pedi para Deus. E sabe, quando você assim tá na casa do Senhor, mas você não tem aquela experiência que você acha que tudo que você ora que Deus vai responder? E aí, naquele momento, eu me lembro que o meu esposo chegou lá e nós tivemos que ficar esperando numa salinha. E aquela médica, ela demorou e ela veio. Eu me lembro que tinha um senhor que trabalhava ali no hospital, ele era um capelão. E eu me lembro que ele chegou perto de mim e ele colocou as mãos assim sobre o meu ombro e eu senti assim como que fosse a mão, como que parece que o Espírito Santo tinha chegado naquele momento para me consolar. E eu senti aquele refrigério sobre a minha vida. E ele conversou ali comigo, orou. E depois que ele saiu, eu não sabia que ele tinha vindo me preparar para aquela médica entrar e dar notícia que a minha filhinha tinha partido. Quando ela veio e que ela disse que ela não teve mais o que fazer, parece que o mundo tinha desabado em cima de mim. Foi a pior notícia que eu já tinha recebido na minha vida. Naquele momento eu fiquei desesperada. Eu abracei aquela médica e falei, não, isso não pode ser verdade, eu só tinha ela, eu só tinha uma filha. E ela começou a chorar, chorar. E daí nós viemos para casa. E eu me recordo que depois que passou tudo, foi num sábado que a minha filha faleceu. E eu me lembro que aconteceu que uns documentos ficaram errados. E nós tivemos que voltar lá em Maringá para arrumar. E o Espírito Santo me lembrou uma coisa que eu não lembrava mais. Quando a minha filhinha tinha 3 anos de vida, eu tive um sonho com ela indo embora, assim, eu desesperada, eu acordei muito desesperada. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu olhei do lado, a minha filhinha estava dormindo. Eu não entendi, eu falei, acho que foi um sonho. E depois que Deus tinha recolhido a minha filha, que o Senhor me fez eu lembrar desse sonho. E nós tínhamos conversado com a secretária da médica lá de Maringá, e ela disse assim para nós, olha, a doutora, eu não vou citar nomes, sabe, por ética, mas ela disse assim, a doutora que atendeu a filha de vocês, ela está num estado que ela tinha pegado tanto com a criança que ela está numa situação que ela não está querendo mais fazer cirurgia, não quer mais atender os pacientes.
E o Espírito Santo tocou no meu coração, você vai lá em Maringá, vai conversar com ela, vai falar para ela seguir a profissão dela, que eu preciso dela para atender muitas pessoas precisam dela e ela tem que seguir a profissão dela, porque eu já havia mostrado para você que eu recolhi a sua filha, mas naquele momento, lá atrás, quando ela tinha 3 anos, eu jamais imaginaria que seria isso. E eu falei, meu Deus, eu com aquela dor, tinha perdido a minha filha, eu ter que ir lá em Maringá falar para essa médica. E assim nós fizemos. Eu fui com meu marido ali, chegando lá, a secretária ligou para ela veio nos atender. E ali eu comprei um CD, que naquela época as pessoas usavam bastante CD de hino, né? Eu comprei um CD de hino, levei para ela, levei uns livros, alguma coisa assim que para trazer para ela assim aquele refrigério, a palavra de Deus. E eu cheguei lá, eu contei para ela, falei para ela que Deus havia me mostrado há 3 anos antes que ele ia recolher a minha filha. Mas no momento eu não entendi, eu não sabia porque eu tive aquele sonho. E o Espírito Santo tinha me incomodado que era para mim ir lá falar para ela que muitas vidas precisavam dela, que ela deveria seguir com a profissão dela, porque Deus precisava dela. E ali nós oramos para ela e viemos embora. E depois disso eu nunca mais tive notícias, né, daquela médica. E passaram-se os dias, continuei com aquele luto, né? A dor era muito grande, porque quando uma mãe perde um filho, irmã Luciana, eu acredito que muitas mães podem ouvir esses testemunhos e eu acredito que o Espírito Santo quer trazer um conforto, né, para os corações. E quando eu olho para esta palavra, quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando ele fala todas as coisas, não são só as coisas boas, as ruins também contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me recordo que eu passei uma fase muito difícil da minha vida e eu fui passar por uma psicóloga que eu não estava conseguindo fazer os meus afazeres de casa, estava muito debilitada, perdi muito peso, não conseguia comer. E a psicóloga disse assim: olha, você vai ter que arrumar uma ocupação para você poder não ficar só pensando nisso, só lembrando. E aí eu pensei comigo, como que eu vou trabalhar dessa forma, meu Deus? E todos os dias eu perguntava para Deus, mas Deus, por quê? Eu queria uma resposta de Deus. Senhor, por que que o Senhor levou minha filha? O Senhor me deu uma criança tão linda, tão abençoada, iluminada. E por que que agora, com 6 aninhos, o Senhor levou? E eu orava querendo essa resposta, irmã Luciana. E até hoje eu não tenho essa resposta. Porque eu comecei a entender que não é porque, para quê? É para quê? Para que Deus permite as coisas na nossa vida? É para nos aperfeiçoar, né? Para saber que nós dependemos de Deus, que Deus ele é o dono de tudo. Nossos filhos não são nossos, o Senhor nos dá, são herança, mas é Ele quem dá a vida, é Ele quem tira. É para Ele forjar o nosso caráter, a depender de Deus, saber que as coisas não é do nosso jeito, é do jeito dele. E eu me recordo que passou uns 3 meses, aí uma pessoa me procurou para mim trabalhar. Eu falei assim, eu acho que eu vou trabalhar para mim poder melhorar. E eu fui trabalhar, irmã Luciana, na casa de uma pessoa. Quando eu estava lá trabalhando, eu queria trabalhar para me melhorar, esquecer um pouco o sofrimento que eu tinha vivido. Quando eu cheguei naquela casa, com uma semana que eu estava trabalhando, aquela mulher veio a perder o seu filho. E eu falei, meu Deus, eu não vou voltar mais lá. Mas o Espírito Santo falou assim, não, você vai. E eu com uma semana trabalhando ali, aquela mãe também perde seu filho jovem, muito jovem. E a palavra do Senhor fala, né, irmã Luciana? Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando você serve a Deus, você passa por uma dificuldade, uma prova,
você sabe que você tem o consolo do Espírito Santo, você se agarra ali com Deus. E você vai na palavra, o Espírito Santo, ele traz aquele conforto para o seu coração, para a sua alma. E nós sabemos que nós somos dependentes de Deus. E aquela mulher, ela começou a ficar desesperada, desesperada, e ela não tinha consolo. Ela chorava, tinha dia que ela tirava só para chorar. E eu ali com aquela dor também, eu falava, Jesus, o que eu vou fazer? E o filho dela, o outro filho dela falava, ajuda minha mãe não tá bem. E eu pegava, abraçava ela, falava, essa dor vai passar, o Espírito Santo é que traz o refrigério para o nosso coração, Deus sabe de todas as coisas. E aí eu fui entendendo, eu falei, meu Deus, por isso que a palavra do Senhor fala que todas as coisas contribuem, né? Eu tinha passado por aquilo ali e estava vivendo aquela experiência e de repente eu vou trabalhar numa casa de uma pessoa, a pessoa passa por aquilo ali e eu tô ali naquele processo e eu tenho que ajudar aquela pessoa a ser forte. Você já percebeu como que é o trabalhar de Deus? Deus vai nos moldando, nos preparando para que lá na frente nós possamos ser um canal de bênção na vida das pessoas, trazer o refrigério, falar do amor de Deus, que Deus pode todas as coisas. Eu gostaria de aproveitar esse momento, interrompendo a irmã um pouquinho, porque muitas pessoas enfrentam algumas coisas. E eu já tive algumas experiências também, que espero nunca passar por isso, né? Por essa situação. Mas, quem sabe, alguém que está nos ouvindo neste momento está passando por isso e não sabe como se sobressair nessa situação, porque é fácil falar daquilo pelo qual eu não vivo. Mas você, como tem experiência nesta parte, como que você conseguiu? Faz quanto tempo? Irmã Luciana, hoje foi em 2004, hoje já tenho 22 anos que o Senhor Quanto tempo você levou assim? Claro que isso daí, eu acredito, para uma mãe nunca vai sumir da memória ou a dor não diminui. Eu tenho certeza disso. Mas quanto tempo você voltou a viver? Irmã Luciana, para ser bem sincera, eu levei uns 2 anos para mim voltar a começar a ter uma vida assim. Na época, eu trabalhava com as crianças numa igreja, trabalhava com criança e para mim foi muito difícil. Eu chegava na igreja, não via aquele monte de carinha, aquelas crianças, aquelas louvando e eu não via minha filha. Então foi uma coisa assim que mexeu muito comigo. Mas ao mesmo tempo, eu senti o conforto e o consolo do Espírito Santo através daquelas crianças. As crianças chegavam, quando elas me viam, elas já corriam, me chamavam de tia, sentavam no meu colo, me abraçavam, elas mexiam no meu cabelo. E eu encontrei assim, sabe, irmã Luciana, que eu sou apaixonada por criança. E aí eu encontrei o refrigério através da vida daquelas crianças, que elas chegavam, me abraçavam, e quando eu chorava, elas passavam o dedinho para enxugar minhas lágrimas. Então, isso foi trazendo para mim um consolo do Espírito Santo, porque eu via naquelas crianças que a gente olha, né, e vê que as crianças são muito verdadeiras, crianças são muito inocentes e a gente percebe as sinceridades que elas sentem realmente o que nós estamos sentindo. E elas são muito sinceras e trazia para mim aquele consolo. E através disso eu comecei a me recuperar, comecei a me levantar e fui vivendo a vida buscando a Deus. Todos os dias eu pedia o consolo do Espírito Santo. Quando eu acordava